no momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Bendito, exaltado, magnificado, glorificado seja o Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel e o nosso Deus. E você, amiga e amigo, seja agora mesmo visitado pelo Espírito dele, o Espírito da fé, o Espírito de Deus, para levantá-lo, de forma que você venha estar de pé e lutar e vencer. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre dessas mazelas, desses pensamentos nocivos à sua fé. Seja livre dessas provas de fogo que você tem passado e seja livre de toda a tentação. Em nome do Senhor Jesus, seja livre de cair em tentação. Porque tentação vem, cedo ou tarde vem. Se veio para Jesus, quanto mais para nós. Mas cabe a cada um de nós vencermos todas as tentações, todo o mundo, o inferno, Satanás, tudo pela fé que Deus nos tem dado em o nome do Senhor Jesus Cristo, seu Santo Filho. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, a Bíblia ensina o segredo, o mistério segredo da fé. Dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que eu possa agradar a Deus, eu tenho que manifestar a fé 24 horas por dia, 365 dias no ano. Se eu quero desagradar a Deus, eu tomo atitudes sem a fé. Eu vivo pela dúvida, porque só a fé agrada a Deus. Eu posso dar esmolas para os pobres, eu posso dar comida ao faminto, eu posso dar água para o sedento, mas o que agrada mesmo a Deus é atitude de fé. A fé em exercício, porque essa fé é que nos faz aproximar de Deus. Veja que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, a fé aproxima a gente de Deus. A fé, e somente a fé, nos faz chegar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, essa fé
poderosa que nos dá o direito, que nos dá o privilégio, que nos dá a audácia, que nos dá o atrevimento de chegar diante do trono do Deus Altíssimo, ela vem do próprio Deus. É Ele quem nos dá essa fé. É Ele quem concede essa fé. E Ele dá essa fé justamente para nos proporcionar o direito de chegar até Ele. Portanto, quando nós rejeitamos a fé, quando nós desprezamos a fé, porque quando a pessoa tem a fé de Deus, que é a fé inteligente, que é a fé exercitada na sua palavra, na obediência à sua palavra, quando a gente tem a fé em Deus, a gente quer fazer a vontade dele. Isso não tenho dúvida. Minha amiga, meu amigo, se há fé, há então a vontade de Deus. A pessoa faz a vontade de Deus. Quando a fé é saudável, quando a fé é do Espírito Santo, então nós fazemos a vontade de Deus. Mas quando a fé é emotiva, quando a fé é sensacionalista, é aquela fé oba-oba, então essa fé não tem estrutura para suportar os trancos da vida, não tem força para vencer, não tem poder para vencer o mal, não tem poder para vencer o mal. E é por isso que muitas pessoas caem, acabam caindo, deixando a fé, porque a fé que elas manifestaram um dia não era de Deus, foi uma fé cheia de emoção, uma fé sensacionalista, uma fé sensação. Minha amiga, o que faz-nos chegar a Deus é a fé inteligente. E a fé inteligente exercita a vontade de Deus, faz a vontade de Deus. É o que está escrito aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, veja que a fé inteligente, a fé de Deus, faz nos aproximar de Deus. Faz nos aproximar de Deus, não do mal. Não do mal. A fé de Deus faz nos aproximar de Deus para fazer a vontade dele. Mas a fé humana, a fé natural, a fé interesseira, a fé emoção, a fé sentimento, a fé do coração, essa fé nos faz aproximar do mal, porque dá aquela sensação de certeza de que é de Deus e faz aquilo que é a vontade de Satanás. Sabe, havia uma jovem que chegou na igreja cheia de dúvidas, de problemas, de medos, mas ela teve o privilégio de ser livre das suas dúvidas, dos seus medos, das suas depressões, do seu vazio, e ela aderiu à fé. Ela aderiu à fé. E com o tempo, ela achou que com aquela fé ela podia escolher a pessoa que bem entendesse para fazer par com ela, para casar com ela. Às vezes, a vontade de se unir a uma pessoa é tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa até passa por cima do altar. Ela passa por cima do altar. Ela vira as costas do altar, ela se junta com a outra pessoa, fica com a outra pessoa e acaba, né, vivendo junto com uma pessoa sem que os princípios da fé sejam obedecidos. Ela casa porque quer casar. Com vontade ou sem vontade de Deus, ela toma atitude.
ela vai na força do braço, da carne. E foi isso que aconteceu com essa jovem. A pessoa com quem ela se envolveu não tinha nada com a fé. Mas ela dizia para si mesma, ela se convencia. A fé que ela tinha a convencia de que, mais tarde eu levo para a igreja, eu o levo para a igreja. Ele vai comigo na igreja. Só que aconteceu justamente o contrário. Porque ela casou com uma pessoa doente, ela, por sua vez, já tinha uma fé doente, porque ela contrariou a fé de Deus. E aí, o que aconteceu? Sua vida foi um desastre. Seu casamento, sua união foi um desastre. Porque aquela pessoa que não tinha a fé que ela tinha, certamente apodreceu mais ainda, adoeceu mais ainda a sua fé. E isso é o que tem acontecido muito nos últimos dias. As pessoas têm esfriado na fé. As pessoas têm abandonado a fé, porque elas estão focadas na sua própria vontade. É o que acontece quando a pessoa está doente na fé. Ela sempre faz a sua própria vontade, contrariando a vontade de Deus. Conclusão, a sua vida se torna um verdadeiro inferno. E foi isso que aconteceu com essa jovem. Então veio a separação, os filhos ficaram divididos, os filhos ficaram metade com o pai, metade com a mãe. E o pior, ela acabou abandonando a fé e se deixando levar pela vida, a vida da desgraça, a vida do inferno. Aí a pergunta é, será que a fé é capaz de levar alguém ao inferno? Será que a fé não? A fé de Deus não, mas a fé emotiva sim. A fé emotiva é a sensação que a pessoa tem de que aquilo é a vontade de Deus, mas na realidade é a vontade do Deus que está dentro do seu coração, que é ela mesma. Ela é a sua deusa, o seu Deus. Então ela obedece o seu Deus. E o que acontece é justamente isso que aconteceu com essa jovem que você vai ouvir o testemunho agora. Veja só. Meu nome é Ana Carla, tenho 26 anos. Eu cheguei na igreja com a minha família destruída. Aqui eu aprendi a usar a minha fé, onde houve a transformação na minha casa, na minha vida financeira. Problemas pessoais que eu tinha, complexo, eu venci, as minhas orações eram atendidas, sempre procurava estar fazendo propósito. Em casa eu orava, jejuava, tinha uma fé ativa, procurava ter comunhão com Deus. Foi quando uma dúvida, pensamentos ruins, no caso, começaram a entrar dentro de mim e eu dei ouvidos. Em casa eu não orava, não buscava mais a Deus. Antes me levantava de madrugada para orar, não fazia mais isso. Daí eu comecei a ter maus olhos. Com isso, eu comecei a frequentar menos as reuniões. Daí passei a tocar no dízimo. Eu já estava começando a ficar enferma na fé, porque eu não estava agindo a minha fé. Então com isso, para mim já estava normal. Estou indo no domingo, tá bom, os outros dias. E depois, acabei nem no domingo mais eu estava indo. Passei da manhã para a noite e depois fiquei 1 ano afastada. Eu comecei a ter depressão, não queria mais sair de casa, não queria mais ver ninguém. E devido a um problema no meu relacionamento, quando eu descobri a traição do meu esposo, que ele tinha voltado também para o vício da maconha, aí foi meu fundo de poço.
eu estava arruinada, eu estava me sentindo um lixo. Sempre pensava em morrer, pensava que poderia acontecer alguma coisa que me matasse aqui agora. Não tinha mais ânimos para estudar, para ir para a faculdade, para trabalhar. Queria desistir de tudo. Para mim, a vida não fazia mais sentido. E em meio a tantos problemas, sufocada com tudo aquilo que estava se passando no meu interior, eu recebi uma visita desse casal que, através de uma palavra dada pelo Espírito Santo, me deu forças para lutar. E aquelas palavras foram como um curativo que reanimaram a minha fé para que eu voltasse para a igreja. E eu comecei a tratar das doenças da fé. Voltei a fazer jejum. Não foi do dia para a noite, foi aos poucos, mas começou eu orando, depois lendo a Bíblia, jejuando, fazendo propósito, voltei a ser dizimista fiel, comecei a fazer as minhas correntes, mesmo quando eu estou em casa, no trabalho, na faculdade, eu sempre mantenho meus pensamentos ligados em Deus. Depois que a minha fé foi curada, meu casamento se transformou da água para o vinho. Graças a Deus agora eu tenho um esposo carinhoso, que só tem olhos para mim. Não tenho mais desânimo, trabalho, estudo, dou o meu melhor. E hoje eu tenho visto os frutos dessa fé avivada, dessa fé curada, que antes eu não via, porque antes eu estava fraca. E agora, graças a Deus, eu tenho visto esses frutos na minha vida, em todos os aspectos e em todos os sentidos. Pois é, a Ana Carla passou por uma experiência desastrosa. Aparentemente estava bem na fé, mas de repente deixou a dúvida, deixou o medo, deixou a tentação fazer ninho dentro de si. Porque quando a pessoa está na fé, de forma nenhuma deixa a dúvida criar asas. De forma nenhuma. Quando a pessoa está na fé do Espírito Santo, ela se mantém firme. A tentação vem. O sopro de dúvida vem. Isso não tenho dúvida. O diabo sopra dúvida. A gente não pode impedir o diabo de soprar suas dúvidas. Mas a gente, quando tem a fé do Espírito Santo, resiste. A gente detecta, discerne na mesma hora que aquela voz, que aquela dúvida veio de Satanás, e na mesma hora a gente toma atitude e resiste. Porém, quando não resiste, quando fica pensando naquela dúvida, aí já era. A dúvida faz ninho e depois traz os seus frutos podres. Minha amiga, meu amigo ouvinte, deixa eu falar para você uma coisa que o Espírito Santo me falou, me tocou, me inspirou no dia de ontem. Ele tem mostrado que a fé que nos faz aproximar de Deus tem que estar límpida. Disso a gente já sabe. Mas o que muitas pessoas não sabem, o que muitas pessoas desconhecem, é que quando a fé não vem de Deus, quer dizer, aquela fé que não quer fazer a vontade de Deus, aquela fé, emoção, sentimental, sabe, aquela vontade, não, eu vou arrebentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas tudo da boca para fora. Quando a fé não é de Deus, ela acaba querendo fazer a vontade de Satanás. A própria vontade. A vontade da carne. Pode ter certeza disso. Quando você quer saber, como é que você identifica a fé de Deus? Você identifica a fé de Deus quando essa fé
está combinando com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Por exemplo, quando você tem fé, vem aquela inspiração, eu tenho essa fé. Sabe aquela intuição? A intuição, você tem aquela intuição assim, não, eu vou jogar na loteria e vou ganhar. Eu pergunto, essa fé na loteria, essa fé na sorte, tem fundamento? Não. Essa fé não tem fundamento. É a vontade de Deus? Não, não é a vontade de Deus. Porque Deus não usa sorte, Ele usa a sua palavra. E quem tem a fé de Deus não usa apoiar-se na sorte, usa apoiar-se na palavra de Deus. Então, quando uma pessoa tem aquela intuição de jogar na loteria, puxa vida, olha só, o prêmio essa semana subiu, está violento, é muito dinheiro. A pessoa fica eriçada, a pessoa fica envolvida pelo montante de dinheiro, então ela se deixa levar por aquela atração e acaba arriscando o seu dinheiro para ganhar outro tanto dinheiro. Quer dizer, não é uma fé de Deus e, consequentemente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque não é uma fé que agrada a Deus. Não é uma fé segundo a vontade de Deus. Mas, bispo, qual é a fé que é segundo a vontade de Deus? Como é que eu sei que a minha fé é a vontade de Deus? Quando a sua fé combina com a palavra de Deus. Por exemplo, você está na igreja. E naquele momento vem aquela intuição de você provar a Deus. Você fica revoltado com a sua situação econômica, o seu desemprego, a sua vida financeira destruída, literalmente destruída. Então você, revoltada, você leu na palavra de Deus, quando ele fala assim, fazei prova de mim. Aí você fala assim, não, eu vou fazer prova com Deus. Eu vou fazer prova com Deus agora. Eu não vou esperar o pastor me convidar, eu não vou esperar o pastor, o bispo, fazer a prova com Deus. Não, eu vou fazer porque eu creio que ele vai ter que mudar a minha vida. Eu tenho certeza que ele vai mudar a minha vida. Quer dizer, você está apoiando a sua fé na palavra de Deus. Aí você pode ter certeza que vai dar certo. Vai dar certo. Por quê? Porque a sua fé está combinando com a palavra de Deus. A sua fé está combinando com a vontade de Deus. Porque é Deus quem lhe dá a fé. É Deus que lhe dá a fé. E se naquele momento você tem aquela intuição, você tem aquela convicção pessoal, Deus falou, Deus tocou em você para fazer uma prova com Ele, então, minha amiga, vai fundo porque Ele é contigo. Vai fundo, sobe no altar e faz o seu sacrifício, porque Deus tocou em você justamente para você se aproximar dele e tomar posse daquilo que ele tem prometido. Entendeu o que eu estou falando? É assim que acontece a vontade de Deus com respeito à fé que vem de Deus. Porque quando a fé vem do Espírito Santo, essa fé combina, casa com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Aí você pode ir em frente que você vai arrebentar. Agora, existe a fé que vem do diabo. Por exemplo, o caso da Ana Carla. Ela teve uma fé satânica para se envolver sentimentalmente com uma pessoa que ela gostou. E é isso que o diabo tem feito. Ele faz as pessoas engravidarem pelos olhos, pelos ouvidos, e acabam se envolvendo com pessoas erradas e depois vêm as desgraças. A fé, quando é de Deus, combina com a palavra de Deus. A fé, quando vem do Espírito Santo, que é a fé inteligente, ela está exatamente de acordo com a palavra de Deus. Eu lembro
Eu já falei isso aqui uma vez, já faz tempo, mas eu vou repetir, porque vale a pena repeti-lo para ilustrar a situação. Quando a gente é jovem, a gente faz muita bobagem. Quando a gente é jovem, a gente tem uma fé jovem. E uma fé jovem é uma fé arriscada. Uma fé arriscada. Quando é de Deus, é de Deus. Quando não é de Deus, então a gente jovem quer experimentar, quer ter experiências e tal, e vai em frente. Então, entrou na igreja que eu frequentava uma jovem muito bonita, e eu fiquei encantado com ela. E eu achava o seguinte, bem, essa jovem é espiritual, é batizada com o Espírito Santo, é de Deus. E certamente essa é a pessoa certa para mim. Mas eu não sabia se era, se não era. Como é que eu fui saber? Eu tomei a Bíblia, peguei a palavra de Deus, aquela promessa de João 15:7, quando Jesus diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que eu fiz? Eu falei, Senhor, está aqui escrito, o Senhor disse, se vós estiverdes em mim e eu estou em ti, e as minhas palavras estiverem em vós, as tuas palavras estão em mim. Pedireis o que quiserdes. Então eu estou pedindo agora o que eu quero. Eu quero essa jovem, eu quero namorar com ela, eu quero me casar com ela. O que aconteceu? Eu tive aquela convicção pessoal de que era a vontade de Deus. Mas, primeiro, era a minha vontade. A minha vontade estava acima da vontade de Deus. Então eu fui falar com ela e ela aceitou e você não tem ideia. Porque ela aceitou, então eu pensei assim, isso é a vontade de Deus. Quer dizer, primeiro eu submeti a minha vontade. Depois eu submeti aquele desejo à vontade de Deus. Quando ela aceitou, eu falei, está aí, confirmado. Eu vou fundo agora. E aí, nós namoramos, noivamos e ficamos para casar em 3 meses, 3 ou 4 meses. Foi tudo muito rápido. Eu nem falei com meus pais. Foi assim, foi tudo atabalhoado. Uma coisa assim rápida. Porque eu estava pensando que era vontade de Deus. Mas, lá no fundo do meu ser, havia uma pequena dúvida. Pequenininha, pequenininha. E aí eu comecei a pensar melhor. E aí eu comecei a raciocinar. Aí eu falei assim, meu Deus, há uma dúvida comigo. A dúvida se é ou não a tua vontade. O Senhor me perdoa porque eu tomei atitude em cima da minha vontade. Primeiro da minha vontade, para depois perguntar ao Senhor se era a tua vontade. Então o Senhor me perdoe e me diga se é ou não a tua vontade. Me dá um sinal se essa jovem é ou não a tua vontade para a minha vida. Então, veio o sinal. Veio o sinal. Aquele sinal que ele me deu foi suficiente para retroceder. Eu retrocedi. Eu voltei atrás. Eu disse não. Eu desfiz o noivado, as coisas que eu tinha comprado eu deixei para ela. Eu não quis saber de mais nada. Eu só quis, então, me livrar daquele casamento que não era da vontade de Deus. A jovem não tinha nada de errado. Ela era jovem, era bonita, ela me agradava, etc. Mas não é só isso. Casamento não é só aquilo que a gente gosta. Tem outras coisas que depois, com a convivência, você tem que ver, avaliar, você tem que pesar se vai realmente dar certo.
Então eu avaliei, eu pesei, eu falei, não vai dar certo. Porque não era a vontade de Deus. Não é porque ela era da fé, batizada com o Espírito Santo, eu também era batizado com o Espírito Santo, que ia dar certo naturalmente. Não. Às vezes não há compatibilização. Não há. Às vezes a pessoa é da mesma fé, mas não combina. O casamento é uma coisa difícil, minha amiga, meu amigo. Você sabe disso, você que já é casado, que já foi casado, você sabe disso. Tem que ser da vontade de Deus para ser feliz. Se não for da vontade de Deus, não vai ser feliz. Porque ele sabe quem se encaixa com a outra pessoa perfeitamente. Então, no caso, por exemplo, quando eu conheci a Esther, foi na hora. Eu tinha certeza, aquilo ali não tinha dúvida. Porque nós combinávamos direitinho. Eu sabia que era a vontade de Deus. Porque nós tínhamos o mesmo propósito, a mesma fé. E combinávamos perfeitamente. Então tem que haver essa combinação. Você tem que combinar com a pessoa que você está envolvido. Você tem que combinar. E só o Espírito Santo pode dizer para você, confirmar dentro de você que é ou não a vontade dele. Eu fui sincero, eu queria fazer a vontade de Deus. E Deus então me mostrou a vontade dele. Então hoje, quando nós falamos de casamento, eu tenho gabarito, eu tenho autoridade para falar de casamento. Eu tenho autoridade para falar de casamento, porque nós temos um casamento. E as minhas 2 filhas são casadas, muito bem casadas, porque seguiram o exemplo dos pais. Mas isso custou o sacrifício de fazer a vontade de Deus ao invés de fazer a minha própria vontade. Eu tive que abrir mão da minha vontade e deixar de Deus. Porque eu orei sinceramente e disse, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. É a tua vontade. Eu não quero casar com qualquer uma. Eu não quero me envolver com uma pessoa. Eu não quero casar por casar. Eu não quero casar para estar casado. Não, eu quero casar para servi-lo por todos os dias da minha vida. Então, o senhor sabe que eu preciso de uma pessoa que venha se encaixar comigo, combinar comigo. E Deus, então, ouviu a minha oração e me deu a direção. Agora, o que acontece por aí é que as pessoas usam a fé para fazerem a vontade delas. E Deus não nos dá a fé para fazer a vontade nossa. Ele nos deu a fé para fazer a vontade dele. E é isso que o Espírito Santo nos falou ontem. Eu dou a fé, o meu poder, eu empresto a vocês o meu poder, a minha fé, para que vocês façam a minha vontade, que é melhor para vocês. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando se trata de atitude, quando se trata de futuro, você não pode arriscar o seu futuro na sorte, na sua vontade, no que você acha que tem que ser, no seu achismo. Eu acho isso, eu penso assim. Não, se você é sábio, você vai querer fazer de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua própria vontade. Porque a vontade de Deus é melhor para você. É melhor do que a sua própria vontade. No primeiro momento, a sua vontade parece ser a melhor, mas depois você vai amargar tristezas, derrotas, fracassos e às vezes até a perda da fé. Então, amiga e amigo ouvinte, só o Espírito Santo para conduzir a gente a atitudes que realmente
venham agradar a Deus sobre todas as coisas e também agradar a cada um de nós para sempre, não apenas por alguns meses, mas para sempre. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. O homem que ouve as palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, porque isso é importante. Por isso que nós temos estimulado, nós temos promovido as pessoas buscarem receber o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode nos guiar à vontade dele. Ele nos dá a fé e nos dá a direção da vontade dele. Lembra que Jesus disse, faça-se a tua vontade. Se o próprio Senhor Jesus, o Filho do Altíssimo, colocou a sua vontade à disposição de Deus, queria fazer a vontade do seu Pai, quanto mais nós. Então, minha amiga, meu amigo, quem é servo de Deus quer fazer a vontade de Deus.
Quem tem a fé de Deus quer fazer a vontade de Deus. Quem serve a Deus faz a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E nisso está o servo, o verdadeiro servo de Deus. O verdadeiro servo de Deus tem fé para fazer a vontade do seu Senhor, do seu Pai. Vamos ouvir esse testemunho. Meu nome é Jonatas Gonçalves, tenho 32 anos. Eu nunca fui um jovem problemático assim, nunca dei trabalho para os meus pais, né? Porém, eu era um jovem muito amargurado, triste, né? Eu era um jovem muito tímido. Eu me fechei no meu mundinho por conta de ter problemas de vícios na minha casa. Meu pai alcoólatra, minha mãe fumante, também alcoólatra. Então eu fui crescendo, vendo essa situação na minha casa, na minha família. Não respeitava meus pais, né? Foi quando que, por volta dos meus 17, 18 anos, eu recebi um convite de um jovem, né? E acabei conhecendo a Igreja Universal. Quando eu conheci a Igreja Universal, eu me identifiquei com a igreja de início, né? Porque não era uma igreja como eu via aí fora, tradicional. Era uma igreja diferente, tinha algo diferente. Porém, eu não conseguia ter um compromisso, né, com Deus principalmente. Eu ia porque meus amigos chamavam, não tinha aquela constância, né? Foi quando eu me esfriei. Acabei deixando de lado a fé, deixei de lado em buscar, né, esse Deus, e acabei me afastando, porque eu não tive esse encontro real e verdadeiro com Deus. E me afastando, eu fui para o mundo, né? Fui conhecer o mundo, fui fazer faculdade, né, conheci pessoas, comecei a querer conquistar coisas, né? Só que sem sucesso, né? Porque eu não conseguia ter um relacionamento com a pessoa. Quando eu gostava, a pessoa não gostava de mim. Quando a pessoa gostava de mim, eu não gostava dela. Ainda assim, tinha aquela tristeza que eu não conseguia preencher em baladas, não conseguia preencher com as amizades ou com coisas ou pessoas. Foi quando que eu vi que eu tinha um problema espiritual, eu precisava de ajuda, precisava de uma orientação, precisava preencher esse vazio que eu ainda tinha, né? Foi quando que eu voltei para a Igreja Universal, porque foi lá que eu me identifiquei de fato e de verdade, né? E voltando, eu comecei a me aprofundar, né? Conhecer mais, levar mais a sério as coisas de Deus, né? E com isso eu lia mais a Bíblia, eu acompanhava as reuniões do bispo, as pregações de quarta e domingo, né? Que são essenciais, de sexta-feira, né? E com isso eu fui me libertando, fui tirando de dentro de mim aquilo que me atrapalhava, que me afastava de Deus, que trazia aquela tristeza. Eu percebi também que eu precisava ir além, eu precisava do Espírito Santo, que era o que eu estava aprendendo ali nas reuniões de quarta e domingo. E eu comecei a buscar. Foi quando que, naquele dia, de fato e de verdade, eu tive o meu encontro com Deus. Naquele dia eu não tive sombras de dúvidas que Deus ele estava ali comigo, do meu lado. Ele me encheu e me preencheu todo o vazio que eu tinha. Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu ria. A vontade que eu tinha era de sair para a rua falando de Jesus para todo mundo, os meus amigos. A partir daquele dia, o Jonatas antigo, nervoso, que era triste, que era vazio, deu lugar a um novo Jonathan, né? Um Jonathan totalmente calmo, paciente. A importância de ter o Espírito Santo é porque ele te dá o discernimento na hora de agir, na hora de pensar, nas suas atitudes, no seu comportamento. Na minha família, né, todos veem a diferença, né? Até no semblante da gente a gente já percebe a diferença quando a pessoa tem o Espírito Santo. E foi essa mudança que aconteceu em mim. Eu sou grato ao Espírito Santo porque hoje eu sei que eu sou uma pessoa diferente, né? Hoje eu tenho uma certeza dentro de mim de que aonde eu vou, aonde eu estiver, o Espírito Santo está comigo, né? Tudo que eu faço, onde eu ponho a mão vai dar certo, porque ele me dá a direção certa, né? Além da paz interior que eu tenho hoje, da certeza, da minha salvação acima de tudo, né? Que é o mais importante que eu tenho hoje, eu tenho certeza da minha salvação. O Espírito Santo ele traz essa alegria, né? Eu sou alegre aonde eu vou, não preciso de amigos ou de coisas, pessoas. Aonde eu estou eu tenho felicidade, eu tenho alegria e eu consigo transmitir isso para todos que estão ao meu redor. Meu nome é Tereza Arguello, tenho 35 anos. Antes de chegar à Igreja Universal, era uma pessoa extremamente frustrada, muito triste, amargurada,
Desde a infância eu vinha carregando uma mágoa dentro de mim, por consequência que eu sofri uma tentativa de abuso sexual do meu padrasto. Eu me lembro de uma situação quando eu fui contar para minha mãe não acreditou e passei a ter raiva da minha mãe também. Isso eu fui carregando dentro de mim na minha adolescência, na minha juventude, e fui procurando preencher aquele vazio que eu tinha dentro de mim, aquele ódio, nas bebidas, nas baladas. Eu me envolvi com pessoas erradas, eu cheguei a me envolver com vícios do jogo, onde eu perdi muito dinheiro, que quando eu ficava sozinha, quando eu ia dormir, inclusive eu não conseguia dormir, tinha problema de insônia, tive problema de bulimia, problema de anorexia, que eu não cheguei a contar para minha família, porque eu queria mostrar que eu era forte. Nem para amigos eu queria mostrar isso, porque eu era uma pessoa forte, orgulhosa. Eu sou estrangeira e a gente veio procurar ajuda, porque meu irmão tinha um problema espiritual que a gente não sabia. A gente procurou vários lugares, ele tinha síndrome do pânico, até que uma obreira chegou, fez o convite, e eu vi a mudança na vida dele. Então foi quando a gente veio procurar essa ajuda, e ele começou a ir frequentar as reuniões, ele se libertou, e eu vi a mudança na vida dele. Isso me despertou. Até que numa quarta-feira, numa pregação, caiu a ficha que eu tinha que priorizar o Espírito Santo. Ele que tinha que colocar em primeiro lugar. Onde eu tive um encontro com Deus, eu tomei a minha decisão de colocar Ele em primeiro lugar na minha vida, onde tudo mudou. Aquele peso, aquela angústia, aquela mágoa que eu tinha dentro de mim, eu pude entender que eu tinha que me libertar daquilo, eu tinha que jogar fora. E naquela noite foi o dia mais feliz da minha vida, onde eu tive um encontro com Deus, onde Deus veio e mostrou para mim que a única felicidade que eu podia encontrar era nele. Ele transformou meu interior, onde eu estava com aquele vazio, já não tinha mais aquele vazio, ele preencheu aquele vazio dentro de mim. E hoje eu sou feliz, eu sou grata a Ele, porque Ele que me sustenta. Hoje eu vou com alegria, eu vou com felicidade, com amor. E tenho o prazer de falar do amor que Ele tem por nós. E a gente passa lutas, momentos difíceis na nossa vida, onde o Espírito Santo que sustenta nas dificuldades, nas lutas, no dia a dia. Hoje eu sou grata ao Espírito Santo porque eu vejo que Ele me tirou daquele mundo que eu estava, na solidão que eu me encontrava. Eu era carente, solitária, né? Hoje eu não me sinto, eu posso estar sozinha onde estiver. Hoje eu tenho a presença de Deus dentro de mim. E por isso eu sou grata a Ele. Graças a Deus. Você viu, minha amiga, você tem visto os testemunhos. Nós temos trazido aqui testemunhos para que venha despertar a sua fé, para que você venha acordar. Não faça a sua vontade, minha amiga, meu amigo. Não faça, não use a sua fé para fazer a sua vontade. Use a sua fé para fazer a vontade de Deus, para que você então seja feliz. Para que você então venha se realizar. Para que então você venha manter a sua fé ativa, saudável, viva, de forma que você conquiste os seus sonhos. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã vamos estar de volta. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor
Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.